Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Maravilha! Estou preparando aqui uma videoaula para a gente poder falar um pouquinho a respeito do nosso último assunto, que foi a titulação de ácidos e bases. Viemos no laboratório e aprendemos uma técnica, que é a técnica da titulação. Para que nós fazemos a titulação, então? Quando queremos descobrir a concentração de uma solução desconhecida. Nessa técnica, nós utilizamos uma reação química de neutralização total entre um ácido e uma base, e a partir dessa reação química, num processo volumétrico, onde fazemos uso de uma técnica que nós chamamos que são técnicas qualitativas e quantitativas, nós tínhamos por objetivo descobrir a concentração molar em mol por litro de uma solução de vinagre. Essa solução de vinagre, na verdade, é uma solução que contém ácido acético, um ácido orgânico. E para fazer a determinação da concentração dessa solução de ácido acético, nós usamos então o nosso processo de titulação de um ácido com uma base. Só para a gente relembrar um pouquinho então, quando eu reajo um ácido com uma base, eu vou obter um sal e uma água. O que significa isso? Significa que há uma neutralização total. O caráter ácido com o caráter básico, acontece uma neutralização e eu vou ter uma solução neutra, formada por uma solução de sal, um sal, na verdade, com água. Nessa reação, quando é atingindo o ponto de equivalência, ou seja, quando a quantidade de matéria de ácido é igual à quantidade de matéria de base em mols, nós temos então a neutralização total. Como nós sabemos que a concentração em mol por litro é dada pela quantidade de matéria dividido pelo volume de solução, nós podemos escrever então que a nossa concentração de ácido vezes o volume de ácido vai ser igual à concentração da base vezes o volume de base. O que significa isso? Significa que foi atingido o ponto de equivalência. Nós temos a quantidade em mol de ácido igual à quantidade em mol de base. Nesse ponto de equivalência, então, eu tenho como fazer uso desta equação para a titulação, que envolve então um ácido com uma base. No nosso experimento, o que nós fizemos? Só para a gente relembrar. Pegamos lá uma bureta. Nessa bureta nós completamos com uma solução padrão de hidróxido de sódio até a marca de referência dela de 50 ml. Essa quantidade então de hidróxido de sódio, que nós conhecemos a concentração, pois é a solução padrão, é uma quantidade então que nós vamos determinar no processo de titulação. Sabemos que a concentração desta base, quando foi colocada, é uma concentração de 0,6 mol por litro. Nós não sabemos qual é o volume de base necessário para aplicar a nossa fórmula, mas sabemos que temos 50 ml colocados na bureta. Pegamos um Erlenmeyer e tiramos uma amostra do nosso vinagre, que tem o ácido acético, uma amostra de 30 ml, e colocamos dentro de um Erlenmeyer. Neste vinagre, nós pingamos algumas gotas de azul de bromotimol. Essa substância é um indicador ácido-base, que muda a coloração de acordo com o meio onde ele se encontra. O azul de bromotimol, no meio ácido, tem a coloração amarelada. No meio básico, ele tem a coloração azulada. E quando o meio está neutro, ou seja, não tem nem caráter ácido nem caráter básico, a coloração dele tende ao verde, um verde bem claro. Ótimo! O que fizemos no nosso processo então? Bureta, abrimos e gotejamos lentamente a quantidade de base na nossa bureta, fomos gotejando e observando com agitação o vinagre dentro do Erlenmeyer, e quando
houve a mudança de coloração do amarelo para o esverdeado. Nós paramos de gotejar porque tínhamos atingido o ponto de equivalência, a neutralização total. Olhamos a nossa bureta e anotamos o volume de base que foi consumido em ml. Com esse dado de volume de base que nós consumimos, o que nós fizemos? Lançamos os dados lá na nossa equação. Sabemos o volume de base que foi consumido durante o processo. Foi a leitura que nós tiramos lá da bureta. Esse volume de base consumido, cada grupo que fez o experimento teve uma certa quantidade. Mas, para termos um efeito de cálculo aqui, esse volume de base, em média, ficou em torno de 10 ml, guardados os erros de procedimento que podem ter sido cometidos, né? Nós sabemos que o volume de ácido que foi colocado nessa bureta era de 30 ml. Sabemos que a concentração da base que nós utilizamos na bureta é de 0,6 mol por litro, é solução padrão. E com isso nós podemos fazer o quê? Calcular a concentração desse ácido acético presente no vinagre. Lançamos os dados na nossa equação. Na nossa equação, concentração do ácido é igual ao volume do ácido, concentração da base, volume da base, concentração do ácido é a nossa incógnita, o volume de ácido que foi usado na Erlenmeyer foi de 30 ml, a concentração da base nós conhecemos, é um volume, é uma concentração de solução padrão, nós preparamos a nossa concentração, volume de base consumido 10 ml. Resolvendo para a nossa incógnita, que é a concentração do ácido que nós queríamos descobrir, nós chegamos então em 0,2 mol por litro. Ou seja, descobrimos, através de uma técnica de titulação, qual é a concentração de ácido acético presente na nossa amostra de vinagre. Tudo bem? Qualquer dúvida, estamos aí com vocês. Grande abraço, fique com Deus.